ti, eu também serei contra eles. Deus decretou essa promessa sobre a vida de Abraão e a sua descendência. Abraão conheceu a terra. Abraão pisou na terra. Abraão comeu da terra. Abraão desfrutou da terra. Mas há um detalhe curioso que nós precisamos relembrar. A promessa de que Deus daria a terra à sua descendência só se cumpriu 662 anos depois. Abraão recebeu a promessa, mas nunca se tornou dono dela. Interessante isso. Por quê? Porque a promessa de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida, vai transcender a sua geração. Você acredita nisso? Você acredita que os seus filhos e os filhos dos seus filhos desfrutarão da promessa de Deus sobre a tua casa? Aleluia! E eu observo que Deus chamou Abraão e abençoou a sua descendência, e sabemos que eles foram para o Egito, viraram escravos, e lá eles gemeram. O Senhor os resgatou com mão forte, os fez peregrinar 40 anos no deserto, e eles contemplaram os maiores sinais no deserto. A Bíblia diz que nunca houve sinais como aqueles que ocorreram no deserto. Imaginem vocês, há quem diz que a água de Birá é a melhor conhecida entre a nossa região. Qual que é o pH aqui? pH 10. Pois bem, há ainda para nascer uma fonte. Ainda não teve uma fonte como aquela que andou com eles no deserto. O apóstolo Paulo disse que havia uma rocha que caminhava com eles no deserto, e eles saciavam daquela água. Vocês conseguem imaginar uma rocha caminhando com eles no deserto? Vocês conseguem imaginar que durante a noite havia uma coluna? Eu não imagino como era essa coluna. Eu nem tento imaginar como era essa coluna, mas de uma coisa eu tenho certeza: ela ligava no eixo da terra até o trono de Deus. Aleluia! Mais de 1 milhão de pessoas que estavam peregrinando no deserto, e havia uma nuvem que os acompanhava. Como assim a galinha protegia os seus pintinhos, a nuvem seguia esta multidão no deserto. Você está debaixo de uma promessa. Imagino, meus companheiros e irmãos, que as nações, os midianitas, os amonitas, olhavam para aquela multidão peregrinando no deserto, e eles não conseguiam entender, a lógica não dava para entender, porque no deserto perecia. Qual nação iria sobreviver naquele deserto? Mas Deus sustentou aquele povo. Aleluia. E Deus disse: vocês pisarão na terra. E Deus falou: eu vou abençoar vocês na terra. Aleluia. Eu vou prosperar vocês na terra. Aleluia. Olha, todos nós somos maduros, nós sabemos que o propósito principal de Deus não é dar carro, não é dar casa, nada dessas balelas não. Mas quando Deus decide abençoar, quando Deus decide fazer uma promessa, não há nada que possa impedir o decreto de Deus. Não há nada que possa frustrar os planos de Deus. E quando Josué assumiu o comando, Deus falou para Josué: não importa se tem gigante na terra,
Não importa se tem carros de ferro, vai para cima, porque eu vou ser com vocês. Eu vou ser com vocês. Eles podem ter armamentos bélicos. Os filisteus naquele período já dominavam a tecnologia do ferro, mas maior era aquele que estava com o povo de Deus. E eles então possuíram a terra, cresceram na terra, prosperaram na terra, mas tem um adendo. Deus falou: enquanto vocês forem meu povo, eu serei vosso Deus. Enquanto vocês seguirem os meus mandamentos, eu os abençoarei. Se vocês virarem as costas para mim, eu também os deixarei. Isso se chama fidelidade. O que significa fidelidade? Fidelidade é um pacto, é um juramento, é um contrato, é uma aliança. Por exemplo, quando nós casamos, quantos são casados aqui? Nós fizemos um juramento. Aquele papel chamado certidão de casamento significa o quê? Que você é casado e você tem um pacto. E uma das cláusulas desta aliança é a fidelidade. E algumas pessoas, alguns pastores já chegaram lá e falaram assim para mim: ei, irmão Isaías, eu me decepcionei com fulano, com ciclano, porque me deixou, eu fiz tudo por eles, e etc. E ele não, quando tirei o cargo, quando tirei tal posição, ele deixou. Eu disse: ele sempre foi fiel. Porque a fidelidade é mediante um pacto, é mediante uma aliança. Quando esse pacto foi descumprido, quando esse contrato venceu, ele deixou de ser fiel. Há uma diferença entre fidelidade e lealdade. A fidelidade está ligada ao pacto, a fidelidade está ligada a um contrato, mas a lealdade está ligada à gratidão, está ligado ao sentimento. Então há pessoas, por exemplo, estou usando de forma figurativa, que elas são sim casadas aqui, são casadas no papel, mas nunca foram casadas aqui. O que Deus queria com Israel era mais do que fidelidade. Deus queria a lealdade deles. Deus queria que eles entendessem que não era só uma relação de contrato, não era só uma relação de aliança pactual. Deus queria dizer para eles: eu sou o teu protetor, eu sou o provedor de vocês. Vocês não devem se preocupar com absolutamente nada, porque eu sou Deus da provisão e da previsão. Quantos creem nessa palavra? Mas eles enveredaram por outros caminhos que os levou ao cativo. E um desses homens de Deus que também estava no cativo era o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel agora é tomado pelo Senhor, e o Senhor o leva a um vale, uma visão. E ele então vê no meio daquele vale muitos ossos esparramados. E aqueles ossos representavam Israel. E o Senhor promete restaurar Israel. Alguns estudiosos entendem que esta visão se cumpriu, e é claro que a minoria pensam assim, que se cumpriu ao retornar do exílio. Mas a grande maioria entendem que esta promessa e esta visão iniciou-se a partir de 1948, quando Israel agora retorna de várias partes do mundo para reconstituir o Estado de Israel. E a maioria pensa assim, porque a partir do versículo 14 ainda não se cumpriu sobre Israel. Pois bem,
Entendemos isso que é para Israel. Mas qual é a mensagem de Deus para nós esta noite? O que o Espírito da verdade, o que o Espírito de Cristo tem para nós aqui nesta noite? O Senhor diz para alguém aqui hoje, que assim como Ele tem promessa de restauração sobre o povo de Israel, Ele tem sobre a tua vida e a tua casa. Assim como há uma aliança de Deus para com o povo de Israel, Ele também tem uma aliança para a tua família. E independente das circunstâncias, independente das motivações que levaram à falência, que levaram à queda, que levaram ao fracasso, o Senhor está dizendo esta noite: eu sou o Senhor. E disse, e fiz, e continuarei fazendo. Quantos recebem esta palavra pela autoridade do Espírito Santo? Vamos entender o processo de restauração de Deus. Como que funciona? Porque Deus, meus queridos, é extremamente organizado. Digam todos comigo: Deus é organizado. Sem constrangimento, sem balela. Diga assim para alguém: Deus não é bagunçado, não. Não, Ele é organizado. E olha como que Deus começa o processo. Mas para entender o processo de restauração de Deus, vamos entender o como levou a queda. Porque quando Ezequiel foi levado pelo Senhor, e percebam que no versículo 1, a mão do Senhor levou Ezequiel. No versículo 15, a palavra do Senhor veio a Ezequiel. Porque ninguém quer fazer um tour em cemitério. Ninguém tem interesse em ir para vale de ossos secos. Então o Senhor vai levar coercitivamente. O Senhor vai levar forçado. Porque há assuntos pendentes na nossa vida que a gente quer deixar lá atrás. Há assuntos que não foram resolvidos. Assuntos que não foram curados, sanados, que nós queremos deixar lá atrás. Aí Deus leva. A mão do Senhor pega e leva até o vale. Quem foi que nos ensinou que vale é lugar de fracasso? Quem foi que nos ensinou que vale é lugar de derrota, é lugar de vergonha? Isso foi ensinado errado, porque o Deus do campo é o Deus dos vales. O Deus dos vales também é o Deus do deserto. A diferença é que aquele que caminha com Deus pode estar no deserto, como também pode estar no vale, mas nunca faltará a providência de Deus. Aleluia, levante as suas mãos e jubile ao Senhor. Jubile ao Senhor, porque não é o lugar que é a bênção, é você que é a bênção de Deus. Não é o ponto geográfico que é a bênção, é você que é a bênção de Deus. Talvez na vida do teu vizinho não dá certo, mas na tua dá, porque o Senhor disse: "Sê tu uma bênção". Aleluia. 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 Oh, glória. Caminha aí, Ezequiel. Veja, encare. Eu não quero tocar nesse assunto. Olha de frente. Isso me incomoda. Isso me deixa desconfortável. Então Deus faz você caminhar naquilo que é vergonhoso para você,
naquilo que talvez para você é incômodo, naquilo que talvez para você é constrangedor, Deus faz você caminhar no meio dos ossos. E Deus diz: olha, e Deus é atrevido, Deus é provocador, Deus é terrível, porque Deus faz uma pergunta: estes ossos, como que esse casamento está? Esse relacionamento entre você e seus filhos podem voltar a ser como era antes? A tua vida espiritual pode voltar a ser como era antes? Quando Ezequiel dá uma olhada, a lógica, a razão, o conhecimento não encontra uma resposta, porque a morte tem 3 estágios. Quantos? 3. O primeiro estágio da morte se chama abióticos. É quando uma pessoa é declarada morta, as faculdades físicas são interrompidas para a circulação, e agora é declarado óbito, e esse é o primeiro estágio. O segundo estágio da morte é a putrefação. Os órgãos começam a se derreter, o corpo se enche de gases. E a terceira fase, ou terceiro estágio da morte, é a esqueletização. É quando fica apenas os ossos. Eu já vi Deus fazer milagre na primeira fase. Lembra da guerra? Estava tendo uma guerra e de repente o rapaz morreu e alguém perguntou: onde enterra? Onde enterra? Joga aí na vala do profeta. E caiu na vala do profeta Eliseu. Na hora levantou. Primeiro estágio. Eu já vi Deus fazer milagre no segundo estágio. Lázaro já estava há quantos dias morto, irmãos? 4 dias. E Jesus chegou na cidade de Betânia, já estava em estado de putrefação. E Jesus gritou o nome dele e ele saiu para fora. Agora o que eu não tinha visto até hoje é alguém voltar dos ossos. Aí Ezequiel deu uma olhada. Eu penso que o profeta Ezequiel não é ignorante quanto a Deus. E eu imagino, se eu estivesse no lugar dele, eu até, na minha mediocridade, na minha miséria, eu diria: Senhor, talvez tivesse morrido agora, talvez poderia ressuscitar, se tivesse 2 ou 3 dias, mas do jeito que está aí. Então Ezequiel disse: Senhor, a pergunta é pedagógica, a resposta é correta. Eu não tenho capacidade de saber absolutamente nada. O impossível está em tuas mãos. Eu não tenho conhecimento de absolutamente nada. Quem pode fazer e quem conhece é o Senhor. Levante as suas mãos se você crê no poder de Deus. Jubile ao Senhor se você crê no poder de Deus. Se você não tem vergonha do Espírito que colhe você, que te ajuda, dê glória ao nome dEle esta noite. Você não pode, mas Ele pode. Você não faz, mas Ele faz. Você não conhece, mas Ele conhece. E Ele está te dizendo esta noite: será que pode? E o Senhor quer ouvir da tua boca: Deus, eu não sei, tu sabes, tu conheces, tu podes todas as coisas. Aleluia, choremenegehai. Deremas tu yoreke manai vlasterbi. Algo importante devemos observar aqui, irmãos. O profeta Ezequiel é um dos poucos homens que é chamado de filho do homem. Eu só conheço um que é filho do homem, que pode fazer algo extraordinário. E ele está aqui. Você sabe qual é o nome dele? Esse não é maravilhoso? Fala mais forte. Há poder no nome,
Há poder no nome. O Filho do Homem, ele desce no vale esta noite. O Filho do Homem, ele entra no cárcere nesta noite. O Filho do Homem, ele entra na clínica nesta noite. O Filho do Homem entra dentro daquele quarto onde ninguém vai. Corações impenetráveis, mentes que não podem ser transformadas. Bem diz o escritor da carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Eu vou dizendo e você vai glorificando aí. É viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e não para por aí, é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A palavra é o verbo de Deus, e o verbo está aqui esta noite. Aleluia.